Com a paz do Senhor, estende as tuas mãos em nome de Jesus. Senhor meu Deus, dentro, ó Pai, diante da tua presença nessa noite, Pai, Senhor dos exércitos, Pai, aqui se encontra, Pai, o teu filho diante da tua presença, Senhor. Eu te peço, Senhor meu Deus, ó Pai, abençoa o ministério dele, Senhor meu Deus. Abençoa, Pai, o casamento do teu filho, a tua filha. Senhor dos exércitos, ó Pai, nessa noite, enquanto, ó Pai, ele prega, Senhor meu Deus, ó Pai, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor transforma. Que nessa noite, Senhor meu Deus, ó Pai, o Senhor, Pai, continua, Pai, bradando, o Senhor, Pai, continua, Pai, operando. Senhor dos exércitos, ó Pai, eu apresento o teu filho, Senhor meu Deus. Usa, Pai, ele com unção, usa, Pai, ele com autoridade. Ah, Senhor dos exércitos, ó Pai, e se for do teu agrado, Pai, usa, Senhor meu Deus, ó Pai, com os dons espirituais, Senhor meu Deus, ó Pai. Ah, Jesus de Nazaré, ó Pai, enquanto a tua palavra for pregada, Senhor, enquanto a tua palavra, Senhor meu Deus, ó Pai, for ministrada, Senhor meu Deus, ó Pai, venha de encontro, ó Pai, com nossos corações, venha de encontro, ó Pai, com a nossa alma. Que nessa noite, Senhor meu Deus, ó Pai, seja uma noite, ó Pai, tremenda e poderosa, porque a tua palavra é viva e eficaz. Senhor meu Deus, ó Pai, eu coloco o teu filho perante a tua presença. Continua, Senhor, bradando na vida do teu filho, em nome de Jesus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. É um motivo de grande alegria, né? Estamos aqui pela segunda vez. Estivemos pregando num congresso de jovens aqui, há um tempo atrás, onde viemos por indicação do meu amigo evangelista Lucas Brito, ao pastor e apóstolo, né, Marcelo, onde o Senhor deu o privilégio de conhecer esse grande homem de Deus e esse ministério abençoado. Amém? Deus abençoe pela oportunidade, o pastor, de estarmos aqui pregando a sua palavra, a você, a pastora também, a apóstola Raquel, né? Porque o Senhor nos cria a oportunidade de estarmos adorando junto com amigos, né? E o apóstolo Marcelo já é um amigo meu em Cristo, amém? Deus abençoe, viu, apóstolo, por essa oportunidade. Quero louvar a Deus também, aos demais irmãos que estão comigo no altar. Privilégio de estar aqui com vocês, adorando o Senhor. Boa mensagem, varão. Mensagem do céu, que o Senhor continue te usando poderosamente, amém? Quero louvar a Deus também ao Samuel, que foi me buscar lá, meu amigo. Deus abençoe. O Senhor proveu, estamos aqui, né? Estava querendo me ouvir pregar, e o Senhor proveu, trazendo essa noite para estarmos adorando juntos. Deus abençoe, viu, Samuel, por buscar eu lá também, trazer eu e minha família aqui, para adorar o Senhor, amém? Quero louvar a Deus também a minha filha Elisa, né? Eu costumo falar assim da Elisa, que a Elisa, ela é ousada. Ela não tem medo, né, de estar na frente do altar, não tem medo de fazer a vontade do Senhor e o querer de Deus, porque ela é movida pelo espírito de ousadia e não de covardia. É o Espírito Santo de Deus que usa a minha filha Elisa. O Senhor continue te usando, viu, meu amor? Grandemente. Foi muito bonito ouvir você louvar novamente. Quero agradecer aos demais irmãos que estão conosco para adorar o Senhor. É um motivo de grande alegria estarmos aqui revendo vocês novamente. Tem algumas carinhas diferentes aqui, né, pastor Marcelo? Carinhas diferentes, mas eu creio que o Senhor, ele tem trazido almas sobre este ministério. Eu creio que não será diferente nessa noite. Hoje o Senhor tem mais almas para esse lugar. Sabemos que a causa de nós não sermos consumados é a misericórdia de Deus que se renova na nossa vida toda manhã. Se nós estamos aqui hoje é porque mais uma vez a misericórdia de Deus nos alcançou. Se nós estamos aqui hoje é porque mais uma vez a compaixão de Deus nos alcançou. Se nós estamos aqui hoje é porque mais uma vez a graça, o favor não merecido nos alcançou. O seu maior motivo de estar aqui não é o homem, mas é Jesus Cristo, amém? Deus seja louvado por tudo que Ele tem feito. Pega a sua Bíblia na mão, abra lá em Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Vamos estar lendo do versículo 1
até o versículo 8. Quando todos já acharem, diz um amém bem forte para Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do 1 ao 8. Amém? Porque naquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para o maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e era dia dos pães asmos, dia da Páscoa. Tendo feito, prendeu, lançou no cárcere a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardar, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, e havia o quê? Oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com cadeias, e sentinelas à porta, guardava o cárcere. Foca nesse versículo. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com algemas, e sentinelas estavam guardando o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando o lado de Pedro, despertou, dizendo o quê? Levanta-te depressa. Foca nesse versículo. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, tocando o lado de Pedro, e o despertando, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias lhe caíram das mãos. Disse-lhe o anjo: cinja-te, o aperta, calça as suas sandálias, o alpacas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a tua capa e me segue. Vou ler de novo. Disse-lhe o anjo: cinja-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a tua capa e me segue. Glória ao Senhor Jesus. Pode se assentar louvando e engrandecendo ao nome de Deus. Amém? A palavra do Senhor vai nos mostrar em Atos dos Apóstolos, desde o capítulo 1 até o capítulo 12, onde nós vamos ouvir falar muito sobre Pedro. Do capítulo 13 até o capítulo 27 de Atos, nós vamos ouvir falar muito sobre Paulo, e o que Paulo operou através do Espírito Santo e a presença de Deus sobre a sua vida. Sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos é conhecido como Atos do Espírito Santo, porque aqui nós vamos ver um grande agir do Espírito Santo, através dos seguidores de Cristo, através daqueles que criam em Cristo, através daqueles que confessavam a fé de Jesus. A palavra do Senhor vai nos mostrar, no capítulo 2, aonde os discípulos recebem a autoridade do Senhor, para pronunciar a palavra cheia do Espírito Santo, para que vidas fossem se render ao Senhor, para que vidas viessem receber curas, para que vidas viessem receber libertações e grandes milagres. O próprio Jesus vai falar que aqueles, aleluia, que ficassem firme e forte na fé de Cristo, iriam realizar milagres maiores do que ele fez. Até hoje podemos viver esses grandes milagres, crendo e tendo fé em Jesus Cristo, nós iremos contemplar grandes milagres. A palavra do Senhor nos mostra, do capítulo 2 até o capítulo 12, o crescimento da igreja, apóstola Raquel, aonde a igreja estava crescendo dia após dia, ano após ano, a igreja estava propagando a cidade de Israel. A palavra do Senhor nos mostra que até judeus estavam se convertendo ao cristianismo. A palavra do Senhor nos mostra que uma mulher que era costureira, que era chamada como Dorca, ela estava morta, e agora o discípulo Pedro entra ali onde ela está morta, a convite de uma pessoa para orar por ela,
E a palavra nos mostra que Pedro põe a mão sobre ela, ora, e o fôlego de vida volta novamente àquela mulher. Porque estava acontecendo grandes milagres. Pedro deu a vida novamente através da autoridade do Espírito Santo àquela mulher. A palavra do Senhor nos mostra que através de um lenço, Paulo curava vidas. Através de um lenço, enfermos eram curados. Entenda uma coisa, meus irmãos, a palavra do Senhor nos mostra que o crescimento da igreja era notório, e era com grandes milagres. Aquilo que Cristo falou aos discípulos, estava se refletindo nele e nas pessoas que também exerciam a sua fé, sobre aquilo que eles estavam pregando e vivendo. A palavra do Senhor nos mostra, meus irmãos, que grandes milagres estavam acontecendo. E agora isso chega ao ouvido de Herodes Agrícola, que era neto de Herodes o Grande. A palavra do Senhor nos mostra que ele ouve falar desse crescimento da igreja. Ele ouve falar que os judeus estavam se convertendo ao cristianismo. Ele ouve falar que a igreja estava prosseguindo e rompendo em fé. Dia após dia, eles estavam propagando, eles estavam crescendo. Herodes agora Agrícola, ele se incomoda com o crescimento da igreja, e agora ele tem uma ideia: vou eu me unir com esses judeus, que já não gostam desses seguidores de Jesus, e vamos acabar com o crescimento dessa igreja, vamos estagnar eles, para que eles não venham propagar e crescer cada vez mais. A ideia de Herodes era silenciar a igreja. A ideia de Herodes era parar a igreja. A ideia de Herodes era acabar com aquele evangelho que eles estavam pregando. A ideia de Herodes era acabar com os milagres que estavam acontecendo. A palavra do Senhor nos mostra que agora Herodes tem uma ideia: vamos prender a liderança. E qual era a liderança da igreja primitiva? Era Pedro e Tiago. Pedro era como se fosse o primeiro pastor da igreja primitiva. Tiago era como se fosse aquele que era o braço direito, segundo pastor da igreja primitiva. E a palavra do Senhor nos mostra que Herodes tinha na sua mente: vamos prender a liderança, aqueles que estão na frente, porque nós, acabando com essa liderança, nós vamos silenciar a igreja, vamos parar a igreja. Mas Herodes não entendia que a igreja não estava rompendo em fé e crescendo dia após dia, não era pela força humana ou pelo um homem que tinha uma posição grande, mas era por aquele que está na eternidade, que se chama Jesus Cristo. É por aquele que tem toda a autoridade, que chama Emanuel. É para aquele que tem toda a autoridade, que é o alfa, o ômega, o princípio, o início e o fim, que é Jesus Cristo. A ideia de Herodes era o quê? Vamos matar a liderança, porque acabando com a liderança, nós vamos silenciar a igreja, porque eles vão ficar perdidos e não vão ter direção mais. A palavra do Senhor nos mostra que agora ele pega Tiago, que era como se fosse o segundo pastor, leve um local de execução, e ali a palavra diz que era dia dos pães asmos, aonde o judeu ficava sem comer nenhum tipo de fermento, sobre nenhum objeto, durante 7 dias, para respeitar a Páscoa. E a palavra do Senhor nos mostra, meu irmão, que ele pega agora Tiago e coloca ali, diante dos judeus, para que os judeus vissem a morte de um seguidor de Jesus, para que os judeus vissem a morte daquele que estava fazendo por Jesus Cristo, e por amor a Ele. E a palavra diz que agora a cabeça de Tiago é cortada, Tiago é morto diante de judeus, e aqueles judeus que viam, aleluia, Tiago morrendo, eles se agradavam com a morte de Tiago. A palavra diz que eles estavam felizes, que um seguidor de Cristo morreu. E a ideia de Herodes era: eu acabei com Tiago, agora daqui a pouco vou acabar também com Pedro, e de uma vez eu vou pôr o ponto final nessa igreja, e esse crescimento dessa igreja não vai prosseguir, não vai continuar, porque eles irão perder a liderança deles, irão perder a liderança que está dando caminho para que eles possam prosseguir falando do amor de Cristo. E a palavra do Senhor nos mostra que Herodes acaba com a vida de Tiago,
mas a igreja estava orando incessantemente para que Pedro viesse ser liberto. A igreja, aleluia, ela ouviu falar que Tiago agora tinha morrido, mas que Pedro estava no cárcere. Então a igreja, em vez de ela recuar, ao invés da igreja sentir medo, em vez da igreja falar, Tiago morreu, agora vai chegar Pedro, e Pedro também vai morrer. Não, a igreja, ela orou incessantemente. Se eles oravam 2 horas, agora eles oravam 10 horas. Se eles oravam 10 horas, agora eles oravam durante, aleluia, 2 dias. Se eles estavam orando, aleluia, durante muitas horas, eles aumentaram a hora de quantidade de oração, porque a oração ficou incessantemente, para que Deus viesse realizar o milagre na vida de Pedro e tirasse Pedro do cárcere. Entenda o que o Senhor quer dizer. Herodes tinha a ideia de matar Tiago para parar a igreja, mas a ferramenta que Tiago e a ferramenta que Herodes usou para tentar parar a igreja, só foi uma ferramenta para que a igreja buscasse mais, para que a igreja acreditasse mais no milagre, para que a igreja viesse se posicionar da maneira que Deus queria, para que o milagre sobre a vida de Pedro acontecesse. Entenda uma coisa, meus irmãos, por muitas vezes o adversário da nossa alma, ele quer usar ferramentas para tentar nos parar, mas a ferramenta que ele usa para tentar nos parar, é só um impulso, para que nós viemos acreditar no milagre, e viemos, aleluia, buscar por aquele milagre que nós estamos crendo. Porque entenda uma coisa, o cristão ele cresce no deserto, o cristão ele cresce apanhando, porque quanto mais bate, mais cresce. Era isso que o Senhor estava fazendo com a igreja estava sofrendo por aquilo que Herodes estava fazendo, mas a igreja estava rompendo em fé e estava crescendo dia após dia. A ferramenta do adversário contra a minha vida e a sua vida vai nos dar impulso para que nós viemos buscar mais a Deus dia após mais. Tiago agora morre e a igreja ouve, e aquilo que Herodes tinha na sua mente não acontece, que era a igreja recuar, que era a igreja sentir medo. A igreja se posicionou em orar mais, porque ela sabia que ainda havia um cristão lá dentro daquele local, para que Deus viesse realizar o milagre. A palavra do Senhor nos mostra, meus irmãos, que agora, através da oração da igreja, o anjo busca Pedro, para que viesse dar livramento, aleluia, para Pedro daquele cárcere. Mas a palavra também nos mostra que Pedro, em meio a toda essa situação que estava acontecendo, ele estava como? Ele estava dormindo. Pedro sabia que no outro dia ele seria apresentado para também morrer, porque o seu colega Tiago tinha acabado de morrer, e no outro dia ele seria apresentado, para que a cabeça dele também viesse estar numa bandeja. Mas agora esse homem que estava com decreto de morte, sabendo que iria morrer, estava deitado num cárcere, e estava dormindo, acorrentado com algemas. Do lado direito tinha um soldado que estava com ele, com uma algema no braço também. Do lado esquerdo também estava um outro soldado com ele, com algema e corrente sobre o seu braço. Mas Pedro estava no cárcere, pastor e apóstolo Marcelo. Ele estava dormindo e fazendo os soldados como travesseiro para descansar. Agora pensa comigo, como que um homem, sabendo que no outro dia ele vai ser morto, vai dormir, aleluia? Como um homem que, sabendo que amanhã a cabeça dele vai também estar numa bandeja, vai descansar e dormir? Nenhuma pessoa em sã consciência conseguiria dormir, porque nós, qualquer probleminha, não conseguimos deitar a cabeça no travesseiro para descansar. Ficamos pensando o que nós vamos fazer no outro dia para resolver aquele problema, e por muitas vezes perdemos o apetite, perdemos o sono, brigamos com, aleluia, esposa, esposo, pela situação que estamos correndo na nossa vida, porque aquilo está tirando a nossa paz.
Mas Pedro estava dentro do cárcere, e ele estava descansando e dormindo, sabendo que amanhã ele estaria morto. Por que Pedro descansava no cárcere? Porque Pedro tinha uma promessa, e essa promessa vai estar lá em João, no capítulo 21, no versículo 18, aonde Jesus encontra com Pedro à beira da praia e diz para ele: tu vai aonde tu queres, tu veste a roupa que tu queres vestir, mas chegará o dia que levarão você aonde você não quer, aleluia, ser levado, e colocarão roupas em você que você não quer colocar. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, você não vai morrer jovem, mas vai morrer velho. Agarra essa promessa aí, Pedro, porque tu não vai morrer jovem, mas morrerá velho. Pedro, nesse período, ele estava novo, ele tinha os seus 45, 50 anos, ele era um homem novo, cheio de vigor. Então ele entendia dentro do cárcere: a morte não vai chegar para mim, porque eu creio, aleluia, no que Jesus Cristo me prometeu. Calma aí que eu vou liberar algo do céu para a tua vida. Quem tem promessa morre, porque Saul tinha promessa e morreu com ela. Porque quando você não é fiel à promessa que Deus te faz, Deus também não é fiel para cumprir a promessa na sua vida. Mas ao contrário de, aleluia, João e Pedro, eles foram, aleluia, fiéis à promessa que o Senhor fez a ele. Pedro foi fiel à promessa que o Senhor Jesus fez para ele, ao ponto de descansar e entender que Deus iria realizar alguma coisa, mas que no cárcere ele não iria morrer. E o Senhor já quer liberar algo do céu para a tua vida aqui nessa noite. Ergue as suas duas mãos para cima, porque eu vou profetizar. Alabaçai, alabacanta, alabaçai. Descansa o seu coração, descansa a sua mente, descansa a sua alma, porque se Deus te fez uma promessa, pode ter certeza, pode passar céus e terra, mas a palavra de Deus jamais se passará. Lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, vai dizer: aguardamos firmemente a confissão da esperança, pois aquele que nos prometeu é fiel para cumprir. Se Deus prometeu que vai salvar a tua casa, Ele vai salvar. Se Deus prometeu que vai tirar teu filho das drogas, Ele vai tirar. Se Deus prometeu que vai restaurar teu casamento, Ele vai restaurar. Se Deus prometeu que vai derramar renovo sobre a tua vida, Ele vai derramar, porque o que o meu Deus promete, Ele cumpre. O que o meu Deus promete, Ele cumpre. Só basta você ser fiel à promessa que Deus te prometeu, e Ele será fiel para cumprir a promessa sobre a tua vida. Descansa, alabaçai, descansa, alabaçui, descansa, porque se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Dá uma chacoalhada nesse irmão que está ao teu lado. Dá uma chacoalhada nele, diz para ele assim, ó: ei, está na hora de você descansar de novo, está na hora de você dormir direito, está na hora de você dizer para a tua alma dessa maneira: descansa, porque quem prometeu para minha alma foi Jesus, e Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. Alabaçai. Tem pessoa perdendo a noite aqui, tem pessoa perdendo o sono, tem pessoa levando contenda para dentro de casa, sem, aleluia, lembrar aquilo que Jesus te prometeu. Porque quando você lembrar da promessa que Ele te fez, você vai entender que no tempo certo, aleluia, as coisas vão acontecer. O de repente de Deus vai descer e vai acontecer na sua vida. Só basta você descansar teu coração, porque Jesus não chega atrasado, Ele chega na hora certa.
Jesus, a hora está passando, Senhor, o relógio está rodando, e não vai acontecer, eu vou morrer, Jesus, amanhã vou ser apresentado e vou morrer, vou perder minha cabeça. Pedro não estava desse jeito dentro do cárcere, Pedro estava descansando e dormindo, porque ele sabia que Jesus não chegaria atrasado, mas chegaria na hora certa. Alguma coisa ia acontecer, alguma coisa ia acontecer, alguma coisa iria acontecer. Olha para esse irmão, diga para ele, aponta o dedinho de profeta assim para ele, porque dedinho de profeta dá medo, varão. Aponta para ele e diz dessa maneira: ei filho, Jesus chega na hora certa. Alabaçai, Jesus chega na hora certa. Entenda uma coisa, Herodes tinha na cabeça: não vou deixar Pedro sair daqui de nenhum jeito, porque 75% eu já consegui, matei Tiago, para completar os 100% é só acabar com a vida de Pedro, então não vou tirar Pedro daqui de jeito nenhum. Meu irmão, é gostoso entender a palavra, e agora você vai entender. Pedro e Tiago estavam na grande torre chamada Antônia, que havia em Israel, e há uma história sobre essa grande torre Antônia, que todas as pessoas que entravam lá, a única certeza que elas tinham no coração que elas iriam, porque ninguém saía com vida da grande torre Antônia que havia em Israel. Então a certeza que eles tinham no coração quando eles entravam lá, é que eles iriam morrer, e não havia outra maneira de sobreviver dentro da torre Antônia. E a palavra do Senhor nos mostra que Herodes não queria de jeito nenhum perder Pedro, porque havia algema sobre a mão de Pedro, junto com o soldado à direita e à esquerda. Havia mais 4 soldados à frente do cárcere, mais à frente havia mais 4 soldados, e na grande porta que havia na frente, uma grande porta de metal, havia mais 4 soldados, era 16 soldados guardando apenas um homem. Por que tinha 16 soldados, pregador Vinícius? Porque Herodes não queria de jeito nenhum perder essa oportunidade de acabar com essa liderança da igreja e dar um ponto final a esse negócio de evangelho de Jesus. Mas Herodes não entendia que quem dá a última palavra não é o homem, porque em Provérbios, aleluia, no capítulo 16, versículo 4, vai dizer que o coração do homem planeja muitos planos, mas a resposta certa, ela vem do lábio do Senhor, ela vem da boca de Deus. Herodes não entendia que quem dá a última palavra na minha vida e na sua vida não é o homem, não é a mulher, não é o teu vizinho, não é o teu colega do teu trabalho, não é aquela pessoa que não vai com a tua cara, não é essa pessoa que dá a última palavra na sua vida, mas quem dá a última palavra é Jesus, é dele, vem da boca dele a última palavra. Herodes sendo, aleluia, um homem muito influente naquele local, porque ele era neto de Herodes o Grande, aquele que um dia perseguiu as crianças para matar também. Ele tinha aquilo que o pai tinha, uma perseguição contra a igreja, contra os cumprimentos da promessa, contra os cumprimentos daquilo que Deus queria fazer sobre a igreja, para que nos alcançasse nos dias de hoje. E o que representa Herodes? Herodes representa o adversário, que luta contra aquilo que Jesus tem na nossa vida para que venha a se cumprir, e até mesmo para que nós viemos alcançar a eternidade. Mas quem dá a última palavra na nossa vida, não é o adversário da nossa alma, mas é Jesus. Mas pregador, você não sabe como eu cheguei aqui. Cheguei, aleluia, no meu limite. Cheguei no ponto final da minha história,
porque eu preciso de uma direção para o meu casamento, preciso de uma direção para a vida dos meus filhos, preciso de uma direção para o meu chamado, preciso de uma direção para mim, porque parece que eu cheguei no ponto final. Deus te trouxe aqui para te dizer, filho, eu tenho mais para a sua vida, eu tenho mais para o teu chamado. Sabe o que significa a palavra mais? Significa uma história sequenciada, é uma história que não chegou ao fim, é uma história que continuará sendo escrita pela mão de Deus. Deus tem mais para essa igreja apostólica, guarda de Israel, ela tem mais, Ele tem mais história para derramar sobre essa igreja e sobre esse povo. O mais de Deus te alcança hoje, porque a tua história não acaba hoje, a tua história continua, porque Deus lança fora o ponto final do teu adversário e coloca uma vírgula, porque a tua história vai continuar sendo escrita, a sua história vai continuar sendo escrita, a tua história continuará sendo escrita. Herodes tinha na mente: agora eu acabo com a vida desse Pedro, agora eu acabo com, aleluia, essa igreja, porque matei Tiago, agora Pedro vai subir para morrer. Só que a palavra do Senhor nos mostra o que, meus irmãos? Que a igreja estava fazendo o que? Orando incessante. Pega essa aqui para você entender o que o Senhor quer dizer. A oração incessante da igreja, a posição que a igreja se colocou para que Jesus viesse realizar o milagre sobre o cárcere e tirasse Pedro de lá, fez essa oração subir ao terceiro céu, buscar o anjo e fazer o anjo buscar Pedro dentro do cárcere, porque a sua oração, ela tem o poder de alcançar o terceiro céu e fazer Deus e Jesus operar ao seu favor naquilo que você está precisando e necessitando. E hoje o Eterno te trouxe aqui para você, aleluia, fazer algo profético. Ergue as suas duas mãos para cima, porque uma igreja apostólica, ela crê no mundo espiritual. Não é para mim que você vai erguer sua mão, é pela tua casa. Não é para mim que você vai erguer a tua mão, é pelo teu espiritual. Não é para mim que você vai erguer a tua mão, mas é pelos teus filhos. Então ergue com vontade, ergue com vontade. Alabaçai, alabacanta, alabaçai. Feche os olhinhos que Deus te deu, feche os olhos que Deus te deu, e começa a bater teus lábios, e molhar suas letras, e começar a falar para Jesus: Jesus, se a oração tem o poder de alcançar o terceiro céu, e buscar ao Senhor, para que o Senhor venha operar ao meu favor, Senhor, faça que a minha oração incomode o anjo, para que o anjo venha trabalhar ao meu favor agora. Agora, começa a orar da onde você está, começa a bater teus lábios da onde você está, começa a molhar suas letras da onde você está, porque Jesus procura verdadeiros adoradores. Tem adorador aqui, não tem? Se tiver, começa a orar, se tiver, começa a chamar a atenção do mestre aí, porque a tua oração hoje alcança a tua casa, a tua oração hoje alcança teu esposo, a sua oração hoje alcança seus filhos e opera ao seu favor. Começa a orar aí, começa a orar aí, começa a orar da onde você está. Alabaçai, eu sou o primeiro a já falar para Jesus: Jesus, vai de encontro à minha casa, Jesus, vai de encontro aos meus filhos que ficaram lá, Jesus, vai de encontro à minha esposa que não pôde vir hoje, Jesus, vai de encontro ao meu trabalho, Jesus, vai de encontro à minha pastora, ao meu ministério, Jesus, vai de encontro ao meu espiritual. Jesus, eu oro porque eu sei que a oração, ela busca o Senhor, para que o Senhor venha operar ao nosso favor naquilo que nós necessitamos. Olha para o teu irmão, diga para ele: já orou? Já orou? Já orou?
Porque se você orou, Jesus já operou. A oração da igreja buscou o anjo, para que o anjo, aleluia, viesse buscar Pedro. E a palavra do Senhor nos mostra que um clarão iluminou a prisão, aonde Pedro estava com os soldados. E a palavra diz dessa maneira, que o anjo chegou perto de Pedro e falou assim: Pedro, levanta-te depressa, porque aqui você não vai ficar. Porque há uma promessa na sua vida, Pedro, que você não vai morrer jovem, mas morrerá somente velho, e de ponta cabeça em uma cruz. Pedro, levanta-te depressa, porque grande é a obra na tua vida, a caminhada não acaba aqui. Tem muita coisa a ser feita, tem muitas vidas a ser alcançadas. Pedro, levanta-te depressa. A palavra do Senhor nos mostra que quando o anjo tocou o lado dele, varão, as correntes e algemas fizeram o quê? Caíram por terra e se quebraram. Porque toda vez que o Senhor toca a nossa vida nunca mais é da mesma maneira. Lembra quando o anjo tocou a coxa de Jacó? A palavra diz que o andar de Jacó mudou, e não somente o andar de Jacó, mas até seu nome, que se passou em ser, aleluia, Israel, depois que o anjo tocou a sua coxa. Porque toda vez que Deus toca a nossa vida, alguma coisa acontece. Porque toda vez que Deus toca a nossa vida, alguma coisa vai acontecer. O sobrenatural de Deus vai acontecer, o de repente de Deus vai acontecer. Se você puder, com toda a liberdade, pega na mão desse irmão que está ao teu lado, no ombro dele, pega no ombro dele assim, ó, e fala assim: ei varoa, Deus está tocando o teu ombro aí, alabaçai, alabassi decanta, alabaçai. Dá uma chacoalhada nele e diz para ele em voz alta: se havia corrente te prendendo, se havia corrente impedindo a tua vitória, se havia corrente querendo prender a tua promessa, se havia corrente querendo prender aquilo que Jesus queria fazer na sua vida, vai cair por terra hoje, vai cair por terra hoje. Ouve o barulho da corrente sendo despedaçada, ouve o barulho das algemas se abrindo, ouve Jesus operando nesse lugar. Jesus manda dizer para ti: aonde eu passo, aonde eu relo, alguma coisa acontece. Alabaçai, alabacanta, alabaçai. O guerreiro está aqui, o guerreiro está aqui, o homem da mão furada está nesse lugar. Só não sente quem não quer sentir, porque ele está passando aqui, ele está relando e dizendo para você: ei, no cárcere você não vai ficar, essa algema não vai te prender, essas correntes não vão te prender, a sua promessa não vai ficar limitada no cárcere, porque hoje eu entro lá para te dar livramento, hoje eu entro lá para mostrar que aonde eu passo, aonde eu relo, alguma coisa acontece, alguma coisa é operada. O de repente de Deus chega e opera. O de repente de Deus chegou no cárcere. O de repente Deus quebrou as correntes. O de repente Deus abriu as algemas. O de repente Deus cegou os soldados. O de repente Deus iluminou o cárcere. Porque aonde Jesus chega com o de repente dele, alguma coisa vai acontecer. Aleluia! O lugar não é mais o mesmo. Aonde Jesus passa com os pés, alguma coisa acontece. Paulo, quando ele estava em Damasco, a palavra diz que um clarão derrubou ele do cavalo, e ali ele ouviu uma voz que falava com ele e chamava ele: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E ali Paulo começou a sua conversão, porque aonde Jesus passa, aonde Jesus tem um encontro, alguma coisa acontece. O lugar nunca é mais o mesmo, o lugar nunca é mais o mesmo. Mas pregador da minha vida é diferente. Paulo era um perseguidor da igreja, ajudou a matar Estevão,
ajudou a matar famílias, era um homem que tinha raiva nos olhos por aqueles que seguiam Jesus. Mas Jesus derrubou ele do cavalo e disse para ele: por que tu está me perseguindo? A partir de hoje, a obra na sua vida começa. Para escolhido não tem direito de escolha. Se Deus te escolheu, está escolhido. Vai quebrar a cara até quando entender que é Deus que está sobre a sua vida, é Ele que guia os seus passos. A corrente caiu, e a palavra diz que o anjo disse para ele: cinja o cinto, que é apertar o cinto. Mas esse anjo que desceu no cárcere não foi qualquer anjo, porque se falasse um anjo, poderia ser o anjo Gabriel, o anjo Miguel, ou qualquer outro tipo de anjo que entrasse ali dentro para livrar Pedro daquele cárcere. Mas a palavra diz que o anjo entrou naquele cárcere. E o que o anjo leva a entender? Que estava acontecendo uma teofania. E o que é teofania? Dividido no meio: Tel, que é um atributo ao nome de Deus; Fania, são aparições de Cristo no Antigo Testamento. Nós vamos ver o anjo do Senhor aparecendo na sarça ardente para Moisés, aonde o anjo do Senhor estava sobre a sarça ardente. Quem era esse anjo? Era Jesus. Nós vamos ver o anjo do Senhor entrando dentro, aleluia, da caverna e falando para Elias: Elias, está aqui a comida, come dela, porque você andará 40 dias e 40 noites e não sentirá fome. O anjo do Senhor também aparece a Josué em formato, aleluia, de um soldado com uma espada na mão, e diz para Josué: Josué, a partir de agora eu vou pelejar as suas pelejas, eu vou lutar por você. Era o anjo do Senhor aparecendo para Josué, que era o próprio Cristo. E aqui, aleluia, era o próprio anjo do Senhor aparecendo para Pedro. E quem era o anjo do Senhor? Era o próprio Jesus. Está entendendo a profundidade da mensagem? Lembra que eu disse que se você é fiel à promessa que Deus te faz, Ele também é fiel para cumprir? Conjecturando aqui, era como se Cristo estivesse ao alto céu e olhasse lá para baixo, visse Pedro no cárcere, dormindo nos soldados, e falasse dessa maneira: esse homem é corajoso, esse homem tomou a minha palavra e guardou na tábua do seu coração a promessa que eu fiz para ele, que ele não morreria, aleluia, jovem, mas morreria velho. Pela fé que ele tem em mim, e por ele ter crido em mim, vou eu descer pessoalmente e dizer para ele: levanta-te depressa, porque da mesma maneira que você foi fiel àquilo que eu te prometi, eu vou ser fiel para cumprir agora. Eu vou ser fiel para descer de repente, Pedro, e te tirar desse cárcere. Eu, Jesus, digo para você: se ponha de pé, Pedro, porque agora você vai sair desse lugar. Nesse lugar você não vai ficar, porque eu prometi para você que eu iria cumprir uma promessa na sua vida. Eu sou fiel para cumprir ela. Estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Porque você está duvidando do que Deus te prometeu? Se foi Jesus que te prometeu, descansa o coração. Mas pregador, como que eu sei que é Jesus que me prometeu? Se aquilo que Jesus te prometeu no tempo certo acontece, veio de Deus. Se no tempo certo não acontecer, pode ter certeza, não foi de Deus, descarta. Não julgue o profeta, mas julgue a profecia. Entenda uma coisa, aqui ele foi fiel à promessa que Jesus fez para ele. Jesus foi fiel em cumprir. Então descansa seu coração, porque se ele foi fiel para cumprir a de Pedro, vai ser fiel para cumprir a sua também. A palavra diz que o anjo fala o que para ele? Pega o cinto, pega as suas sandálias, que são as alpacas, pega a capa, porque eu não vou tirar você desse cárcere sem aquilo, aleluia, que você tem que tomar para que você tenha saído daqui. Porque entenda uma coisa, meus irmãos,
Toda vez que uma pessoa era presa por Herodes Agripa, algum soldado, e colocado na grande torre Antônia, os utensílios dessas pessoas eram tomados, e eram colocados em um lugar à parte, e a pessoa por muitas vezes ficava só com uma veste sobre o corpo, que era o formato da veste dos judeus, era como se fosse um pijama, com vários botãozinhos, e era onde aquilo que somente ele podia estar no seu corpo. Pedro não tinha os utensílios dele, só estava com um pijaminha no corpo, dentro do cárcere. Então quando o anjo do Senhor vai até ele e diz, levanta-te depressa, diz para ele, vai buscar o cinto, vai buscar o paque, vai buscar a capa. Porque entenda uma coisa, na cultura judaica, nenhum judeu saía para fora sem cinto, porque sair da sua casa sem cinto, era sair sem autoridade. Porque o judeu, ele tinha que sair com o cinto ou para trabalhar ou para frequentar a rua, ele tinha que pôr o cinto e apertar o cinto, com outro jaleco que ele colocava por cima. Era uma cultura dos judeus, usar o cinto e apertar o cinto. Então um judeu que saía sem cinto na rua, estava saindo sem a autoridade de homem de Deus. Quando o anjo do Senhor disse para ele, apóstolo Marcelo, pega o cinto e coloca ele e aperta, era como se Jesus dissesse para ele, ei homem, aquilo que Herodes achou que tinha arrancado de você, eu sou o Deus que dou de volta para você. Coloca teu cinto, aperta ele, porque eu estou devolvendo a tua autoridade. Quando Herodes arranca o cinto, era como se ele falasse para Pedro, Pedro, eu estou arrancando a sua autoridade de homem de Deus, porque agora você não tem mais autoridade, estou com o seu cinto. Porque Herodes também sabia dessa cultura dos judeus, ele sabia que o cinto simbolizava a autoridade, e Jesus, como era um bom judeu, um judeu nato, sem mistura nenhuma, ele olha para Pedro e fala, pega Pedro o cinto e aperta, porque eu vou te tirar desse cárcere, mas eu vou tirar você com a autoridade que você tem de homem de Deus. Entenda, na palavra nós não vamos ver nunca mais Pedro perdendo o cinto, porque uma vez que Jesus dá, Jesus, aleluia, não permite ninguém mais tomar, está dado, ninguém mais toma aquilo que Jesus devolve, e hoje Jesus está devolvendo para muitas pessoas, que por muitas vezes achou que perdeu o cinto, ele está devolvendo o seu cinto, está dizendo para você, aperta ele aí, cinja teu cinto aí, porque a autoridade que você achou que perdeu, eu estou devolvendo de novo agora, alabaçai, alabacanta, alabaçai, tem cinto sendo apertado aqui, apóstolo Marcelo, tem cinto sendo apertado aqui, Jesus manda eu te dizer, aperta teu cinto, porque o adversário achou que tinha tomado a tua autoridade, e nunca mais você teria ela, mas eu sou Deus que manda dizer para você, tô ela aí, 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 porque o adversário não vai tocar mais, o adversário não vai tocar mais, e não vai tomar a tua autoridade, porque quem está devolvendo é Jesus. Jesus devolve o cinto. Além de devolver o cinto, devolve o que para ele? As alpacas dele, que eram as sandálias, porque sandália simboliza, apóstola Raquel, simboliza ministério. Não tem como você, aleluia, querer caminhar e viver um chamado com Deus descalço, porque quem anda descalço é escravo, mas quem anda calçado é filho. Quem anda descalço é escravo, mas quem anda calçado é filho. E Jesus não te chamou para ser escravo, Ele te chamou para ser filho. Então você tem que calçar essa sandália aí, meu irmão. Presta atenção, se você sair daqui agora e caminhar até o final de várzea descalço, pode ter certeza, no caminho você vai encontrar caco, no caminho você vai encontrar pedra, no caminho você vai encontrar pedaço de madeira, e o seu pé lá no final vai estar todo machucado.
Mas se você calçar aqui tua sandália, caminhar daqui até Várzea, pode ter certeza, você vai caminhar em Várzea, vai chegar no final de Jundiaí, porque você está calçado. A tua caminhada vai ser mais longa, a tua caminhada vai ser mais longa. Em outras palavras, era como se Jesus dissesse para Pedro: Pedro, ei homem, põe a tua alpaca, porque tu és meu filho, eu já devolvi a tua autoridade, e agora eu estou devolvendo a tua sandália. Porque Herodes, quando ele arrancou a tua sandália, ele achou que ele acabaria com o teu chamado dentro desse cárcere, e o teu chamado acabaria aqui. Mas eu digo para você: calça aí, porque tu vai andar muito para mim ainda, tu vai pregar muito a minha palavra, tu vai salvar muitas vidas para mim ainda, tu vai curar muitas vidas. Pedro, calça a sandália aí, homem, porque a tua caminhada será longa, será longa, será longa. Alabaçai, alabaçai, decanta, alabaçai. Começa a bater teu pé assim, meu irmão. Bate o teu pé assim, dessa maneira. Da onde você está mesmo, pode bater. É profético que eu estou falando. Bate os teus pés como um soldado assim, ó. Começa a bater teus pés, porque o Eterno manda dizer: se entrou descalço, vai sair calçado. Se estava descalço, eu estou colocando sandália aí agora. Alabaçai, alabacanta, alabaçai. O adversário te disse que você era escravo, mas o Eterno está dizendo: tu és meu filho, calça a sandália. Tu és meu filho, calça a sandália. Tu és meu filho, calça a sandália. Ninguém vai sair daqui descalço. E aleluia, aperta bem essa sandália aí, porque você não pode tropeçar. Calça a sandália, Pedro. Porque além de eu cingir teu cinto para você apertar, eu peço para você calçar. E digo mais, Pedro, coloca a tua capa aí. Porque na cultura judaica a capa simboliza a proteção. E você não vai sair desse culto de último dia de campanha sem a proteção de Deus sobre a tua casa. Você não vai sair desse culto sem a proteção sobre o teu chamado. Você não vai sair desse culto sem a proteção de Deus sobre a vida dos teus filhos. Você não vai sair daqui sem a capa do Senhor sobre a tua vida e sobre a tua casa. Porque Jesus não ia tirar Pedro daquele cárcere sem devolver primeiro para ele a capa. Porque ele iria sair daquele cárcere com a capa, protegendo a vida dele de qualquer pessoa que quisesse lançar uma flecha pelas suas costas. O traiçoeiro por muitas vezes não vem pela frente, vem pela costa. A facada por muitas vezes não vem pela frente, mas vem pelas costas. A mentira por muitas vezes não vem pela frente, mas vem pelas costas. Entenda uma coisa, a capa simboliza a proteção, e é isso que você está tomando hoje. A proteção de Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa. A palavra diz que o anjo diz para ele: põe a capa, homem, porque eu vou te tirar daqui, mas eu vou te tirar com proteção. Porque tudo que o cárcere ou Herodes quis arrancar de você, eu sou Deus que devolvo hoje. Porque o de repente de Deus chegou na sua vida, para iluminar o cárcere, quebrar as correntes, para iluminar o cárcere e falar para você: levanta e anda, para iluminar o cárcere e dizer para você: aperta teu cinto, para iluminar o cárcere e dizer para você: aperta a tua sandália, põe ela no seu pé. Aleluia, para iluminar o cárcere e dizer para você: coloca a tua capa, porque eu vou te tirar dessa situação, mas vai ser com proteção de Deus. Entenda uma coisa, a palavra diz que havia o que? 16 soldados, guardando apenas um homem, para que ele não viesse sair dali de jeito nenhum. E ele estava onde? Na grande torre Antônia, que todos que entravam sabiam a única certeza, que iriam o quê? Morrer, porque ninguém que entrava lá saía com vida. Se põe de pé, eu quero finalizar a mensagem. Eu quero 3 pessoas aqui comigo, 3 pessoas, os mais ousados, vem aqui, meu irmão, fica aqui parado aqui, eu vou finalizar a mensagem. Esse vaso de boné, vem aqui, pode vir, vem com força, fica parado aqui.
Esse varão aqui, pode vir aqui, varão, rapidinho. Fica aqui no meio, aqui, ó. Essa irmã, vem aqui, minha irmã. Fica aqui nesse canto. Preciso de mais 2 pessoas, vem aqui. Pode ver essas 2 mesmo. Fica aqui, ó, nessa parte, essas 2 aqui, ó. Pode vir pra cá, vem aqui, minha irmã. Fica aqui do lado dela. Abre as mãos assim, vocês 2. Vocês vão entender o que o Senhor quer dizer. O anjo entrou no cárcere, devolveu o cinto, devolveu a alpaca, devolveu a capa. Vem aqui, varão. E disse para Pedro dessa maneira: Pedro, vem aqui, vaso, vem comigo. Disse assim para Pedro: Pedro, homem, eu vou na sua frente e você me segue, porque eu sou Deus que vou na sua frente. Não é você que vai andar, mas é eu que vou na tua frente. Devolvi para você o cinto, apertou ele aí? Colocou a sandália no pé, apertou ela mesmo? Colocou a sua capa, Pedro? Agora faz o favor, coloca a mão no meu ombro aqui, por favor, porque agora eu vou passar e você vai comigo. Mas Jesus, tem um monte de soldado lá fora. Jesus falou para ele: filho, descansa, está comigo, aleluia, vem, me segue. Olha o soldado aqui, Pedro, ó. Vem, Pedro, pode vir. Olha o outro soldado aqui, Pedro, ó. Vem, pode vir sossegado. Pedro, tem um soldado grande aqui, hein? Ele é forte. Abre a mão, varão. Tá com as mãos abertas. Vem aqui, Pedro, passa por aqui. Meu Deus, Pedro, tem mais outro aqui. É grande o caminho, mas vem comigo, aleluia. Pedro, tem uma porta de metal na frente, Pedro, e 2 soldados. Pedro, quer ver, aleluia, o agir do Senhor? Vai para a direita, vai para a esquerda. Pedro, vem comigo, porque vai passar pela porta agora. Aleluia. Pedro, eu te faço invisível diante dos teus adversários, porque eu entrei no cárcere com um de repente meu. Ninguém te viu, ninguém te achou, ninguém te enxergou. Ei, Pedro, eu te tiro do cárcere sem os seus inimigos te ver. Sabe o que o Eterno manda te dizer? Ergue as suas 2 mãos o mais alto que você pode erguer. Ergue as suas 2 mãos com fé. Sabe o que Jesus manda te dizer? Ei, filha, ei, filho, eu te faço invisível diante do teu adversário. Aonde ele vai perguntar: aonde está o apóstolo Marcelo? Eu não estou vendo. Aonde está o apóstolo Tiago? Eu não estou vendo. Aonde está o pregador Vinícius? Eu não estou vendo. Aonde está o Vitor? Eu não estou vendo. Aonde está ela? Eu não estou vendo. Porque o Eterno te esconde e te faz invisível diante do teu adversário. Vai recebendo a graça de Deus aí. Alabaçai, alabacanta, alabaçai, porque o Eterno manda dizer: eu te escondo do teu adversário e te dou livramento, 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 livramento. Glorifica a Deus aí, glorifica a Deus aí, glorifica o Eterno aí. Elisa, vem louvar o Senhor, vem, filha, vem louvar o Senhor, porque o Eterno tem um agir diferente aqui, apóstolo Marcelo. O de repente Deus já entrou aqui, o de repente Deus entrou no cárcere, e o de repente Deus hoje entra aqui na igreja guarda de Israel. Hoje de repente Deus entrou aqui para te dar livramento de morte, para te dar livramento de bala perdida, para te dar livramento da tua casa, para te dar livramento do teu trabalho, para te dar livramento da faculdade. Ei, o de repente Deus entrou aqui para entrar sobre a tua casa e sobre a sua vida. Ei, continua na comunhão, continua na graça de Deus aí, continua desligado da terra e ligado com o céu, porque o de repente Deus entrou através da palavra. O maior avivamento vem aqui, ó. O maior avivamento vem aqui. Já preguei ela, já lancei o pão para a igreja já tomou posse do pão. Agora a graça desce, agora a graça desce, agora a presença do Espírito Santo desce para derramar o de repente de Deus. É o de repente, é aquele momento que você não espera, ele chega na hora certa.
Elisa, você vai louvar o Senhor. Aleluia. Tem mais um microfone para ela aqui? Vai lá, Elisa, louvar o Senhor. O Eterno tem um agir diferente nesse lugar. Eu quero convidar você. Você que quer viver o de repente de Deus. Só você quer viver. Você que não está com a fé ali para alcançar o de repente, não vem. Mas você que está com a fé para alcançar, vem para frente. Porque eu tenho certeza, aleluia, que o de repente de Deus vai acontecer hoje. Não é amanhã não, não é aleluia, daqui 5 meses, 2 anos não. Chega de esperar. Se a campanha fala de repente de Deus, de repente é aquele que você não espera, chega agora. É aquele momento que você está, aleluia, do seu limite, mas de repente chegou. Alabaçai. Alabaçu e decanta, alabaçai. Pode vir para frente. Você que quer viver o de repente de Deus, corre. Corre. Você que não quer ficar mais desse jeito que você está, mas quer viver um de repente no teu espiritual, no teu chamado, corre. Você que não aguenta mais o casamento do jeito que está, vem para frente. Você que não aguenta mais, se não ia falar com filho e com filha, porque parece que entra por um ouvido e sai no outro, corre. Corre